Boa noite a todos os amigos, a todas as amigas que estão aqui neste momento, conectados no nosso canal Estudo e Oração. Mais uma vez reunidos em nome de Jesus, mais uma vez aprendendo as lições, mais uma vez estudando, orando, transmutando as nossas energias e pensamentos negativos em positivos, reabastecendo as nossas energias, para que nós possamos, assim, dar continuidade à nossa jornada evolutiva, tendo este momento de pausa, este momento em que nós recarregamos as nossas energias mesmo, né, para que nós possamos nos sentir mais fortalecidos. Então, é com muita alegria que eu inicio a semana com vocês, aqui da minha casa, né, nesse set que já ficou aqui nosso, né? E é muito bom estar com vocês. Nós vamos completando em torno de 650 vídeos do nosso estudo de oração, e daqui uns diazinhos nós vamos completar 3 anos de encontros. Então, depois eu passo para vocês os dados, mas é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, porque sem a presença de vocês não haveria estudo de oração, né? Então, que nós possamos, durante o nosso estudo, rogar a Jesus que abençoe os nossos lares, a todos aqueles que residem conosco, que cuidem da gente, desse nosso pedacinho aqui de escola, né? Porque o lar é uma escola nessa nossa jornada, e que possamos assim continuar sempre juntos, sabendo que Jesus sempre está conosco. E também os nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, todos os nossos mentores. Então, nós estamos, assim, com inúmeras pessoas que desejam nos auxiliar para que nós consigamos atingir todos os objetivos que nós estabelecemos antes do nosso renascimento nesta vida. Nós vamos ver aqui, já tem algumas mensagens no chat ao vivo. Cisa, boa noite, seja bem-vinda, boa semana para você e para todos nós. Ivani, boa noite. Célia, boa noite, amém. Norminha, boa noite. Antônio Freitas, André Drummond, David Oren, boa noite. Ricardo Grilo, Luzenilda, Conceição, desculpa, porque a tela sumiu aqui do chat. Aprendiz de Vera Viana, Didi, Sueli Andrade, Paulo, Tamisa, Osanira, boa noite, com muito amor pela presença, obrigada pelas mensagens carinhosas de vocês, obrigada a vocês também que entram, não colocam a mensagem, mas estão aqui conectados, né? Hoje, eu peguei uma mensagem que tem no capítulo 6 do livro Ideal Espírita. Ideal Espírita é um livro de autores espirituais diversos, são várias mensagens de vários mentores, e a psicografia desse livro foi feita pelo nosso querido Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira. O capítulo 6 tem o título Perseverar, e é uma mensagem de autoria espiritual de Emmanuel, neste livro Ideal Espírita, certo? Então eu vou ler para a gente poder... Tem a passagem evangélica, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus. Essa é a passagem evangélica. E agora os ensinamentos de Emmanuel sobre essa passagem evangélica, essa mensagem de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor.
O curioso transforma-se no artífice genial. A alma inexperiente atinge a angelitude. Dir-se-ia construir o triunfo evolutivo, um hino perene à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança, desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem, para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. A edificação assistencial não surge na face planetária qual farol benfazejo asilando os náufragos da viagem terrena. E o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje para maiores conquistas do homem de amanhã. Se almejas superar a ti mesmo, recorda a firme flexão da voz do Cristo excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Emmanuel. Uma mensagem bonita que agora nós vamos, assim, traduzir dela um pouco mais para a nossa realidade, né? Primeiro que nós temos que compreender bem o significado de perseverança. O que é uma pessoa que persevera, né? Perseverança é um substantivo que significa uma qualidade. Então, perseverança é uma qualidade da pessoa persistente. O que é, então, a perseverança? A pessoa que é persistente e quem não desiste jamais. Então, por exemplo, conseguiu aquele trabalho por excesso de perseverança, né? A perseverança, aquela qualidade que insiste e não desiste de uma coisa específica. É uma constância. Então, por exemplo, conseguiu realizar o seu sonho porque teve muita perseverança. Então, aqui nesses significados do dicionário, nós percebemos que é importante essa ideia de que perseverar é não desistir. Perseverar é ter uma constância, é insistir naquele objetivo estabelecido, né? Nós, seres humanos, nas maiorias das vezes, somos pouco perseverantes. E a perseverança, ela é necessária em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos que a gente puder pensar. Digamos que nós desejemos um jardim com rosas, um canteiro de rosas. Então, onde entra a perseverança? Primeiro, saber que da semente ou da muda, né, eu preciso de cuidar do solo, deixar o solo pronto, plantar a muda da rosa, e eu preciso de aguar com constância, preciso de proteger das formigas, dos animaizinhos que possam tentar comer aquela mudinha tenra, gostosinha, né? Então, eu preciso de ter a perseverança da espera, do processo de pegar a muda, do processo do crescer, do amadurecer, até o florescer. E mesmo assim, as rosas vão florir, vão durar um tempo, depois nós temos que podar onde caem as pétalas, as rosas, para que possam nascer novos galhos e tudo mais. E assim fica um ciclo, né? O ciclo do florescer. E com perseverança, eu vou ter sempre rosas ali. Né? A mesma coisa quem quer cuidar de uma orquídea, quem quer uma samambaia, quem quer cuidar de qualquer planta.
né? Se eu desejo colher alho no meu quintal, eu tenho que ter a perseverança. Agora, a perseverança, vocês entendem que a perseverança, ela vem cheia de bracinhos, né? Ela é como se fosse um polvinho, porque a perseverança, ela vem com uma determinação também. A determinação de estabelecer o objetivo e de estar disposta a atingir aquele objetivo. A perseverança, ela vem com fé, porque eu acredito. O que é ter fé? É acreditar que aquilo é legal, que aquilo, acreditar na importância daquilo na minha vida. Ter fé é me conectar com essa importância da flor, a importância de Deus nas nossas vidas, a importância de compreender essa vida, né? Esse ser vivo que é a planta. A perseverança vem muitas vezes, né, juntos da alegria de pequenas colheitas nessa fase, nesse itinerário de plantar e colher. A alegria quando brota uma folhinha nova, a alegria quando um galinho novo, quando a gente vê o primeiro botãozinho fechado, quando rompe o primeiro botãozinho, até que aquele botão lindo se transforma numa flor. São momentos de alegria. Mas a perseverança também, ela precisa estar presente nos momentos difíceis. Então, se eu acho que um esterquinho de galinha é ótimo para a roseira, o momento difícil é ali, né? Manusear o esterco não é fácil, né? Não é fácil eu cuidar do solo até estar ele bem terrinho e bom. Não é fácil você ter a rotina bem sobrecarregada e tirar um tempinho para poder aguar as suas plantas. Então, tem momentos que às vezes você vai cutucar o seu dedo no espinho e vai ferir, mas você não derruba a roseira por conta disso, nem desacredita da beleza da flor, apesar dos seus espinhos, né? E se você colher muitas flores para presentear, como o rei Roberto Carlos, tem uma pessoa que tira todos os espinhos antes de entregar a flor por outro, né? Então, coitado, ele deve usar uma luva assim, né, de couro, porque não é fácil tirar espinhos de talos de rosas, né? São dezenas de espinhos por talos. Quando se distribui centenas de rosas, vocês imaginam os milhões de espinhos, né? Mas nós temos a condição de lidar com o espinho. O espinho da flor não impede o presente, o presentear com flor uma pessoa, né? Então, nós precisamos de entender que a perseverança, ela precisa de estar presente nos momentos bacanas e nos momentos difíceis. Então, digamos que nós vamos mudar. O meu objetivo é tirar a minha carteira automobilística. Quantas vezes nós reprovamos, né? Eu conheço pessoas que reprovaram 5, 6 vezes e nem assim desistiu de dirigir. E que hoje, excelente motorista, né? Mas tinha o momento do medo, o momento da cobrança, vários fatores, né? Insegurança, às vezes pegava um instrutor meio ríspido. Então, não desistiu, né? Conheço uma pessoa, né, que ela desejava, né? Tinha uma questão biológica no organismo tal, e ela desejava muito realizar a inseminação. E ela fez 8 inseminações, a nona que deu certo. Às vezes as pessoas achavam ela meio maluca, mas ela insistiu. E hoje tem 2 filhos, né? Então, o que é perseverar? Como é que eu vou saber se eu não estou sendo teimosa? Ou será que eu estou sendo perseverante? Porque às vezes a gente se pergunta, né? Será que está na hora de desistir? Né? Primeiro eu preciso me perguntar: esse objetivo que eu quero, ele prejudica alguém? Não. Ele vai me prejudicar? Não. Me deixa feliz? Uhum. Eu posso lidar com esse objetivo que eu estou realizando, com esse sonho realizado? Sim. Então, a perseverança é importante. Agora, se eu perceber que tem um alto custo, mas é uma teimosia, né? Então, a pessoa está namorando uma pessoa
que tem um vício no álcool. E a pessoa passa vergonha, a pessoa é agredida e tem muitas complicações, e às vezes bate aquele desejo, né, de repente redimensionar esse relacionamento, ou indo para uma terapia, fazendo um tratamento, uma terapia de casal, a pessoa fazendo o tratamento para poder deixar de beber, ou de repente até para poder terminar um relacionamento que você vê que você não é seu objetivo ali, né? Namoro existe para isso, ou para virar noivado ou para terminar, né? Então, quando é que eu tenho essa decisão? Quando eu estou em dúvida, não sei melhor o que fazer. Será que eu insisto nesse concurso que eu já não passei tem 4 anos? Ou será que eu tento outra coisa? Essa é uma decisão única de cada um. E tem uma coisa chamada consciência. E tem uma coisa chamada fé. E temos ainda o poder da oração. Muitas vezes, na dúvida, a gente pode se perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria? Né? Será que isso é um bem mesmo? Será que eu estou escutando o meu eu ou estou fazendo por escutar o desejo dos outros? Né? Então, essa conversa, esse diálogo consigo mesmo é muito importante para manter acesa a vela da perseverança. Então, o que Emmanuel fala? Que todas as vitórias nossas, seres humanos, são frutos da perseverança. Então, alguns frutos exigem menor ou maior perseverança, mas são frutos da perseverança. Toda vitória é nossa, né? Às vezes você dá uma corridinha para pegar o ônibus que está quase saindo, dá um berro, aí você consegue pegar o ônibus. Outras vezes você faz a mesma coisa e não consegue. Vai ficar para a próxima vez. Né? Não é porque a gente não atingiu aquele objetivo específico que eu vou desistir do objetivo maior. Não é porque eu perdi o primeiro ônibus que eu vou faltar na aula. Eu vou perseverar, não desistir e esperar o próximo ônibus. Entende? Que às vezes a perseverança é aceitar uma pequena derrota na batalha, mas continuar naquela guerra. Né? Então, Emmanuel fala que o tempo todo que você tem perseverança, você renova os caminhos da sua vida. Né? Então, por exemplo, você pensou, olha, eu vou pegar o ônibus das 7 horas para chegar lá às 7h15, mais cedo um pouquinho. Você perdeu o ônibus às 7 horas, vai pegar o ônibus às 7h15, você vai chegar às 7h30 em cima da hora, mas você não vai deixar de ir. É isso que é importante a gente ter na nossa cabecinha, né? Então, nós vamos mudando os itinerários, sim, mas não vamos desistir do sonho, do processo. Então, o estudante vira professor. A coisa mais interessante foi que tive uma colega que ela fez um curso de engenharia e ela teve dificuldade, não lembro se é engenharia ou arquitetura, e teve uma dificuldade tremenda numa matéria chamada, assim, como se fossem os materiais usados na construção, né? E ela tinha tanta dificuldade que ela reprovou 3 vezes nessa matéria, foi aquela complicação, tal. E ela falou: olha, eu vou aprender isso, porque eu não vou deixar de realizar o meu sonho de ser arquiteta, engenheira, não lembro, mas eu vou realizar o meu sonho. Então, essa pessoa, depois, né, na realidade, essa pessoa foi professora de uma grande amiga. E eu não sei se a formação dela era arquitetura ou engenharia, eu não lembro, mas não vem ao caso. O que acontece é que ela estudou bastante e ela procurou desenvolver um método de memorização, ela procurou transformar aquela grande dificuldade dela numa facilidade, porque senão ela ia ter que desistir do curso. Então ela criou meios, métodos, procurou livros em outras línguas e viu, pesquisou tal. Resultado, ela passou com louvor
enquanto ela ficou naquele medo e querendo desistir porque estava difícil, ela não alcançou o objetivo dela. Mas quando ela decidiu persistir, seguir em frente, aí ela conseguiu. Resultado, hoje ela era assim, né? Hoje, há um tempo atrás, ela se tornou professora daquela matéria e a melhor professora, né? Então, essa colega nossa adorava e contava o caso para ela. Então, aquilo que pode ser a sua maior dificuldade, pode ser depois o seu caminho mais tranquilo, porque você já aprendeu a lidar com essa dificuldade e já superou. Não se transforma num pesadelo, mas se transforma num sonho realizado. Isso nós temos que pensar, né? Às vezes você tem medo de coisas difíceis, né? Por exemplo, eu não quero repetir alguns padrões do meu pai e da minha mãe quando eu for mãe. Ok. Quando a gente percebe que está prestes a repetir alguns padrões, que a gente não ficava feliz com eles, aí a gente se pega fazendo a mesma coisa e às vezes falando a mesma frase que a gente escutava de pai e mãe, mesmo não querendo seguir aquele mesmo caminho. Então, o que, que acontece? Nós precisamos de ter uma noção, né, do que a gente deseja realmente. Então, se é algo que não vai me ajudar nesse padrão e nem vai ajudar meus filhos, eu preciso de aprender para poder oferecer ao mundo uma nova estrada, né? Então, qual que é essa nova estrada? Então, por exemplo, de repente, a minha mãe tem um medo terrível de, sei lá, de lugares fechados. E de repente eu entro em contato com o medo que ela tem de entrar no elevador, se não tiver escada, de repente não vai naquele lugar e tal. Então, hipoteticamente, se ela tem isso, muitas vezes eu penso, eu não quero assim criar meus filhos com esse medo, eu não vou entrar. E às vezes eu preciso de me trabalhar muito para trabalhar os meus medos para não repetir esse padrão. Eu posso até sentir o medo, mas eu tenho condições de não ser dominada por ele, né? Então ele chega e eu vou saber cuidar dele. Inúmeras vezes nós não nos sentimos confortáveis dentro do avião. Não é assim meu meio de transporte predileto, mas não me impede de realizar alguma viagem, seja para o norte do país, para o sul do país, para a Europa, para onde for, né? Então, nem tudo a gente é obrigado a gostar, mas quando nós estamos limitados em algo, aí é importante perseverar, né? Para que a gente possa sair dessa limitação, que é uma limitação interna, uma crença limitante. Com perseverança, eu consigo romper várias crenças limitantes que eu trago, desta vida e de todas as vidas que eu já tive, né? Então, Emmanuel fala que se você não tiver uma firmeza, você jamais vai pegar a teoria de um projeto e tornar realidade, né? O sonho realizado muitas vezes não acontece, porque a gente desiste dele. E com relação à perseverança, nós pensamos assim: eu preciso de ter perseverança comigo, porque eu quero ser alguém melhor, eu quero trabalhar muitas coisas. Eu não quero ter um rótulo de TDAH e justificar tudo com isso. Eu não posso isso porque eu tenho TDAH, não posso isso que eu tenho. Não. Eu quero ter um diagnóstico, mas eu vou romper muitos padrões, né? Quem imaginava 200 anos atrás que uma pessoa que nascesse sem as pernas poderia disputar uma natação, fazer uma aula, né, com as outras crianças? E hoje isso é possível, mas quem vai na aula tem que perseverar, assim como a família, todo mundo envolvido. Mas é possível? É possível, né? É possível. E é bom, é maravilhoso quando a gente vê, né, as Paralimpíadas, é maravilhoso a gente ver essas palestras de muitas pessoas que têm tantas dificuldades que nós não temos e que não desistiram de viver.
plenamente. Não é viver só, não, é viver plenamente, né? A gente vê essas pessoas que, por exemplo, hoje tem mulheres no exército, na aeronáutica e tudo mais, nas Forças Armadas, por quê? Algumas perseveraram, apesar de todas as dificuldades, as tentativas delas não estarem ali, né? Hoje a gente percebe que tem muitas atividades que existem hoje através da perseverança das pessoas em manter aquela memória, manter aquela tradição, né? Quando a gente viaja, por exemplo, para uma ilha, para o Pará, para algum lugar que a gente vê aqueles artesanatos, a gente pensa, gente, não é fácil. Ali para aquelas pessoas, para as artesãs que fazem as rendas em Fortaleza e tudo mais, manter aquela tradição, né? Mas elas mantêm. E para elas é um orgulho. Por quê? Porque o objetivo delas é passar por gerações aquilo que é um orgulho, né, familiar. Então, a perseverança, ela está atrelada a essa vontade de realizar, essa vontade de ser, essa vontade de ter, a vontade de mudar, a vontade de redefinir padrões, metas, redefinir objetivos. Eu não sou obrigada a continuar errando. Então, se uma pessoa chega e fala, nossa, você mudou de ideia, mudei, eu não tenho obrigação de ficar de mãos dadas com um erro. Um erro que pode me prejudicar ou que pode prejudicar as pessoas, né? Então, se eu sei que Coca-Cola com limão não é bom, eu vou parar de tomar Coca-Cola com limão, né? Se eu sei que, de repente, eu não frequentar uma casa, não tomar o meu passe, parece que eu me sinto pesada, eu sinto falta disso, então eu vou persistir na ida à casa espírita, no trabalho assistencial, não é mesmo? Então, o que nós temos aqui no nosso estudo de oração é um trabalho de perseverança. Eu sei que muitos de vocês abrem mão de muita coisa para poder estarem aqui, para poder, muitas vezes, porque necessitam, outras vezes porque eu necessito de vocês e para dar um apoio, para me dar sustentação, né? Esse projeto é fruto de uma perseverança. Porque no início, a gente tinha estudo de oração no início da pandemia, de segunda a segunda, todos os dias, às 18 horas, a gente fazia estudo de oração, por mais de um ano. Depois nós tiramos um dia, 2 dias, e hoje nós conseguimos manter com a vida funcionando, né? Normalmente, entre aspas, mas assim, né? Sem a pandemia tão complicada como teve, nós conseguimos manter segundas, quartas e sextas, né? E conseguimos lidar. Então, não pensem vocês que eu estou aqui isenta de problemas, isenta de cansaços, né? De repente, pensar, o que eu vou falar hoje? Né? Hoje eu tinha estudado um outro texto, mas aí eu falei, não, esse texto hoje está meio complicado, eu preciso de mais tempo para estudar ele, é Joana de Anjos, então tem que dar uma traduzida, vai ficar para a próxima vez. Mas é isso que é importante a gente saber. Não vou desistir. Porque se eu não desisto, o outro percebe se eu posso ser um modelo, eu posso ser o evangelho vivo do outro. Não, ela não desistiu com tudo isso, eu também não posso desistir, não. Né? E a maior perseverança de todas é no nosso papel de quê? De cristãos. Né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo das nossas trevas, quando a gente persevera no autoconhecimento, salvo das nossas trevas quando a gente busca a luz, salvo das nossas trevas quando a gente se une verdadeiramente a Jesus, por mais que seja difícil ficar unido a Ele, por mais que seja difícil calar quando quer gritar, por mais que seja difícil persistir quando se quer largar tudo e desistir de tudo e deixar a vida me levar. Mas não, nós vamos ficar, porque nós precisamos dessa fé viva para manter todas as nossas perseveranças, né? Essa fé, ela vem de quê? Ela vem do contato, ela vem da união, ela vem
desse afago que nós recebemos de Jesus. A nossa fé vem da certeza da presença dele. E que quando a gente duvida que ele esteja do nosso lado, é porque muitas vezes ele está na frente, limpando o caminho para a gente passar. Outras vezes ele está nos carregando no colo. Outras vezes ele está aguardando um pouquinho mais o nosso amadurecimento para poder a gente despertar verdadeiramente para tudo aquilo que é bom e que é maravilhoso. Então, todos nós temos dificuldades, todos nós temos procrastinações, todos nós temos cansaços imensos, temos questões que complicam a nossa vida, né? Então, quando eu estava numa UTI com meu esposo, eu não fiz estudo de oração, porque eu tenho que priorizar para perseverar também. Mas eu estava conectada, né? E a gente foi uma coisa muito bacana, né? Perceber que aquela energia estava ali, todo mundo unido de uma certa forma. Né? Então, muitas vezes, eu estou extremamente cansada, abatida, preocupada com alguma coisa, e quando eu sento aqui, faço a minha oração, aí parece que eu me fortaleço. Eu chego tremendamente cansada e saio tremendamente leve. De tudo aquilo que está ligado à luz espiritual, de todas as ações conectadas a Jesus. Então, às vezes, eu pego um pouquinho do dinheiro que eu tenho e vou doar para uma pessoa que não tem. Mas eu fico tão feliz, que de repente, de alguma forma, a gente ajuda o outro, e isso é um bálsamo que me dá mais alegria do que de repente comprar uma blusa nova, né? Então hoje nós temos essa ferramenta da oração, uma ferramenta que constrói o nosso eu, que constrói a nossa casa interna. E essa ferramenta eu posso ajudar as pessoas do terremoto na Síria e na Turquia. Eu posso ajudar as pessoas que passam privações no Brasil. Eu posso ajudar o familiar doente. Eu posso ajudar aquele que eu gosto, que de repente está passando uma fase de muito nervosismo, muitos problemas. Então, a oração é a principal ferramenta que eu tenho. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala uma frase assim: compreendemos as dificuldades com que sois defrontados de quando em quando. Entretanto, a perseverança é a condição fundamental para que a vitória nos concretize as aspirações. Não nos faltará o socorro divino. Confiemos. Em todas as lutas, estaremos juntos na prece. Nesse refúgio da oração, conversaremos de coração para coração. É lindo isso, né? Quando eu vejo um paciente que às vezes tem uma depressão e está difícil de achar o antidepressivo que ajuda, então eu olhei para uma paciente que já era o 8º antidepressivo, que dava muito efeito colateral, complicado, tal. Eu falei para ela quanto que eu estava orgulhosa dela, o quanto que ela perseverava, o quanto que ela era exemplo, ela não desistia. E às vezes, mesmo cansada, mais uma vez, enfrentar náusea, dor de cabeça e tudo mais, para mudar naquela esperança, naquela certeza de poder ser ajudada. Aí deu certo o medicamento. E ela leva, assim, com responsabilidade, né? Com disciplina. E o quadro dela ficou, assim, foi muito bom. Não só pelo medicamento, mas pelo processo terapêutico. E por mais que uma sessão terapêutica às vezes seja doída, mas assim a gente perseverar, né? Porque esse autodescobrimento vai nos ajudar a entregar o nosso coração para o outro coração que nos acolhe na oração. Então, gente, é muito interessante a gente começar a deixar de lado algumas frases, porque a palavra tem poder, né? Eu nunca consigo acertar com esse remédio.
Eu não vou dar conta porque é demais para mim, né? Eu não consigo, eu nunca consegui, não é agora que eu vou conseguir. Então, às vezes, a gente lança sentenças no ar e nós esquecemos que nós somos dínamos de energia. E às vezes, quando eu saio do circuito energético da perseverança e jogo no ar aquele circuito energético da desistência ou aquele mal-estar, a cobrança, né? O medo, então eu me prejudico demais. Porque eu sou o meu algoz nesse sentido, porque é a minha vibração que está tolindo todas as energias que vêm do universo. É como se eu ativasse assim, supergênios ativar um campo de força e não chega, porque eu já construí essa casca de negativismo, de negação, né? Não só de pessimismo, mas de negação de que eu sou capaz, né? Então, vamos buscar falar diferente, né? Colocar no passado, né? Eu ainda não consegui achar o medicamento, mas eu vou tentar esse, porque vai dar certo. Eu tentar falar, eu estou muito cansada, eu mereço um descanso. Então, eu vou tirar um período de férias com saúde para descansar, para relaxar e volto. Eu não preciso de adoecer para descansar, porque todas as vezes que eu adoeço para descansar, eu passei do meu limite, da perseverança, de algum objetivo aí, para a teimosia, né? Então, como que eu faço para manter a perseverança? Escute a sua consciência, a sua intuição, que muitas vezes são espíritos amigos nos falando. Escute o seu corpo, porque ele vai dizer. Se o corpo está doendo, quando eu deito, quando eu levanto, eu preciso de movimentar esse corpo com atividades diferentes, né? Se esse corpo está febril, ou se a ansiedade me deixa totalmente desajustado, escuta esse corpo. O corpo fala. Ele fala muito do que vai no nosso coração. Quando você escuta seu corpo, você escuta o seu coração. Mas não precisa do corpo falar se eu escutar meu coração em primeira mão. Escute seu coração, né? E veja se muitas vezes você não está deixando objetivos nobres por conta de orgulho, de vaidade, de ganância, de focar no ter e não no ser, né? Então, às vezes, eu estou deixando de pagar um tratamento dentário que vai me ajudar, né, a ter uma boa mastigação, estou evitando um problema estomacal e estou pagando uma prestação altíssima de um carro que eu não tinha condições de comprar, né? Outras vezes, eu estou doando o fruto do meu trabalho para o outro que não quer trabalhar e estou criando ali uma situação de dependência complicada. O que vale a pena, gente, é refletir. Nós somos responsáveis por nós, sim, e somos de forma indireta responsáveis por todos aqueles que habitam o nosso planeta. Por quê? Porque a minha energia vai existir na vida de cada ser vivo deste planeta. E cada energia de cada ser vivo vai chegar até a gente. Às vezes a gente está cansado, sem ter motivo, né? Nem trabalhei tanto assim, por que eu estou com esse cansaço mental? Porque às vezes eu estou captando o pedido de socorro do outro. Quando nós nos melhoramos e quando a gente melhora o mundo, a gente está ajudando os outros e a nós mesmos a encontrar o significado de perseverar, né? Então, vamos trabalhar oferecendo o nosso coração, o nosso serviço, a nossa inteligência e a nossa ponderação. Vamos persistir, vamos ser perseverantes, determinados naquilo que é essencial e que fará bem
no meu desenvolvimento físico, psicológico, mental, né? A minha condição de espírito encarnado aqui nesse mundo. Perseverar é importante. Mais do que importante, é essencial. E lembrem-se da flor. Eu não posso desistir da flor por conta de um espinho, ou por conta de adubar ou de aguar, né? E quando vem aquela flor maravilhosa, a gente pensa, nossa, valeu a pena. Como valeu a pena, né? A gente tem orquídea que floresce uma vez ao ano, né? Como vale a pena esperar o dia daquela orquídea florescer? Porque fica meses florido, né? Então, vale a pena viver. Vale a pena não desistir de nós. Nunca, jamais. E hoje, para um pouquinho de se culpar, de se cobrar. Só de você estar aqui já é um ganho. Eu estando aqui é um ganho. Nós estamos sendo perseverantes no autoconhecimento, no aprendizado. Não exija um anjo habitando dentro de você, porque nós não somos anjos. Mas persevere, para que essa alma nossa, ainda muito infantil, um dia possa ser anjo, com a perseverança em cada vida, em cada detalhe. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje para vocês. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar, para a gente fazer a nossa prece final. Pai querido, nós te agradecemos essa oportunidade do reencontro de hoje. Agradecemos a presença entre nós de todos esses mentores do nosso Jesus, de todos os nossos amigos encarnados e desencarnados. Agradecemos, Pai, todo o bem que recebemos diariamente. Agradecemos essas lições que nos iluminam os caminhos, a mente e o coração. Queremos rogar, Pai querido, pelas nossas vidas, para que possamos sempre dar sentido a elas. Queremos te rogar, Pai querido, pelos nossos irmãos na Terra, por todos aqueles que passam pelas provas coletivas, dos terremotos, dos acidentes, por todos aqueles que estão conhecendo a fome, a subnutrição, as doenças. Te rogamos pelos nossos irmãos que parecem ter tudo materialmente, mas que são tremendamente vazios e que vão muitas vezes se distanciando do ser, valorizando apenas o ter. Te rogamos, Pai querido, por todos os nossos irmãos que trabalham incansavelmente em teu nome, seja na assistência fraterna, seja na assistência material, seja nas orações, seja na visita ao cego, ao doente, ao amigo, seja nos pensamentos positivos ou nos ensinamentos como um todo. Que todos esses irmãos que nos ajudam a perseverar, por cada amigo que nos deu a mão, nós agradecemos e te pedimos a tua bênção. Agradecemos também por hoje termos condições de reflexão, de escolha, de continuidade. Obrigada, Pai. Obrigada pelas bênçãos da natureza, da nossa inteligência, da nossa consciência, por termos tantas pessoas conectadas, formando a grande família universal. Obrigada, Pai, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Pai querido, nós te rogamos que sejam os nossos lares abençoados por ti. Que todas as energias negativas sejam transmutadas em positivas. Que sejam encaminhados para os hospitais e escolas todos os irmãozinhos necessitados de amparo e proteção.
que nós possamos sentir essa luz que cuida de cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, iluminando, transmutando as energias de doenças em saúde física, mental e espiritual. Pai querido, abençoa todos nós, seus filhos, neste universo. Onde quer que esteja cada um deles, que sejam abençoados. Abençoa todos os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, todos aqueles que nos auxiliam a encontrar a luz do teu amor. Mãe Santíssima, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu exemplo de luz. Jesus, Mestre querido, obrigada por continuar conosco sempre. E nós vamos finalizando esse estudo de oração dizendo que assim seja. Amigos, o meu boa noite para vocês, a minha gratidão, receba o meu abraço fraterno, o desejo que vocês continuem plantando e colhendo, plantando sonhos e colhendo realidades que aqueçam o coração de cada um de vocês, com seus familiares, com aqueles que lhes são caros, e que possamos continuar juntos, dando as mãos, aprendendo e sendo perseverantes, que nós possamos construir felicidades através da nossa perseverança naquilo que é símbolo de amor e que nos faz tanto bem. Fiquemos com Deus. Até quarta-feira, 20 horas, se Ele quiser e Ele há de querer. Uma boa noite, uma excelente semana para todos nós.